Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E agora, neste vídeo, nós vamos falar sobre um dos medicamentos mais utilizados, mais vendidos no Brasil no último ano e nos últimos 2 anos, que é o Ozempic. Medicamento, então, utilizado, criado para o tratamento do diabetes tipo 2, mas que vem sendo amplamente utilizado de forma off-label no tratamento da obesidade. Vamos conhecer os aspectos básicos relacionados, então, ao Ozempic. Pessoal, vamos nessa. Vamos lá, vamos conhecer, então, um pouco mais sobre esse medicamento. E aí, lembrando, hoje eu vou falar um pouco mais sobre o medicamento em si, o princípio, o mecanismo de ação do Ozempic, quem é ele, e depois tem um outro vídeo aqui que eu também aí vou preparar para vocês, fiquem atentos aí, depois que assistirem a esse vídeo, e eu vou lançar um outro falando um pouco mais sobre o Ozempic e exercício, o Ozempic utilizado na perda de peso e para indivíduos que fazem exercício, quais podem ser algumas complicações do Ozempic, algumas repercussões, então fique atento aí a esse outro vídeo também. Vamos lá. O que é o Ozempic? O Ozempic é o nome comercial de um medicamento cujo princípio ativo é a semaglutida. Ele é de uma grande família de medicamentos, que o final é esse aqui, do princípio ativo, é o TIDA. Entra aqui nessa família, uma das primeiras dessa família, que é a liraglutida, a hexanitida. A liraglutida também é um pouco famoso aí, esse princípio ativo, que é o medicamento cujo nome comercial é Victoza, que também foi usado já desde que chegou bastante aí para o tratamento da obesidade. Mas o Ozempic tem uma reputação, acabou ganhando uma reputação maior em relação à perda de peso. Nós já vamos entender isso. Então, o Ozempic é o nome comercial de um medicamento cujo princípio ativo é a semaglutida. Atenção nisso agora. Para que serve o Ozempic? A semaglutida. Ela foi criada, o medicamento foi criado para o tratamento do diabetes tipo 2. Então é um medicamento que na bula está lá, ele é medicamento para o tratamento do diabetes tipo 2. Mas que vem sendo usado, e nós já vamos entender por quê, como foi visto, os pacientes começaram a utilizar para o tratamento do diabetes e apresentavam um efeito colateral de redução marcante do peso, redução do apetite, e a partir daí começou a ganhar reputação para perda de peso. E começou a ser usado como tratamento off-label. O que é off-label, Cássio? Entre aspas, é o que está fora da bula. É um medicamento que é criado para um tipo, para uma intervenção, para uma atuação, tratamento do diabetes, tudo isso em relação a ele está lá na bula em relação ao tratamento do diabetes, aos mecanismos e tal, pelos quais ele age para auxiliar no controle da glicemia, na redução da glicemia, do açúcar sanguíneo do diabético tipo 2, mas passa a ser usado para uma outra finalidade. Isso acontece com muito medicamento relacionado ao tratamento da obesidade. Grande parte dos medicamentos utilizados para o tratamento da obesidade são utilizados de forma off-label, não foram primariamente criados, pensados, concebidos para o tratamento da obesidade. Isso é o tratamento off-label. Então, o Ozempic auxilia no controle da glicemia, do açúcar sanguíneo no diabético tipo 2. Por qual mecanismo de ação, Cássio? Como a semaglutida e os seus parentes todos dessa categoria, como eles atuam? Qual é o mecanismo de ação para auxiliar na redução da glicose sanguínea, da glicemia no diabético e garantir, então, um melhor controle glicêmico? Essa categoria de medicamentos e o Ozempic atuam assim, eles são agonistas do receptor do GLP-1. Cássio, me explica isso. Toda atenção agora para entender exatamente a lógica do tratamento com o Ozempic e o porquê dele ter sido usado no tratamento off-label da obesidade e o porquê ele reduz o peso. Muita atenção. Esse GLP-1 é de uma grande família de peptídeos que são liberados lá no intestino delgado. No intestino, durante o processo, no intestino delgado, no duodeno, durante o processo nosso de digestão.
O intestino produz uma série de peptídeos, de hormônios, para auxiliar na comunicação dele, intestino, com o estômago, com o pâncreas, com o sistema nervoso central. Então, uma série de peptídeos é liberado durante a nossa digestão. Na medida em que o quimo passa lá do estômago e entra no intestino, o intestino começa a liberar, né, peptídeos, hormônios, para poder regular o próprio processo de digestão e também para regular a própria ingestão total de alimentos e o tipo de alimento. Olha que interessante. O GLP-1 é um desses peptídeos, desses hormônios. A sigla dele está em inglês, é o glucagon-like peptídeo. Peptídeo semelhante, peptídeo igual, né, semelhante ao glucagon. Então ele tem uma estrutura, né, na sequência de aminoácidos dele que é muito parecido com o hormônio glucagon que o pâncreas produz. Quando ele foi descrito pela primeira vez, viram isso e falaram, é um peptídeo semelhante ao glucagon. Esse é o GLP-1. Dentre os peptídeos tem o GLP-1, tem o GIP, que é o peptídeo inibitório gástrico, tem a colicistocinina, a CCK, tem a oxintomodulina, tem o peptídeo YY, a secretina. São vários hormônios liberados pelo intestino. Grande parte deles atua ali modulando, por exemplo, a própria função gástrica e a função intestinal. Desses todos, o GLP-1, então, é um deles. Olha que interessante. O que ele faz, Cássio? O que esse GLP-1 que o intestino produz faz? Esse conjunto de peptídeos são chamados de incretinas. Né? São os hormônios, os peptídeos que o intestino produz em resposta ali à chegada do alimento. São as nossas incretinas. Vamos lá. O que o GLP-1 faz, Cássio? O GLP-1, ali no trato gastrointestinal, GLP-1, diminui o esvaziamento gástrico. Então, o que significa isso? Ele fala assim para o estômago, segura um pouco mais o quimo aí, o alimento. Dá um tempo a mais para liberar aqui para nós, para o intestino, porque tem muita coisa ou tem muita gordura, e aí demora mais para digerir. Quanto mais gordura, mais proteína tiver no conteúdo que vai chegando do quimo, que vai chegando no intestino, vai ser mais difícil do intestino fazer essa digestão, ou numa quantidade maior de quimo. E aí os peptídeos todos vão avisando o estômago. E esse aqui é um. Então ele retarda o esvaziamento gástrico. Significa dizer o seguinte, enquanto você está ali se alimentando, se eu vou liberar esse aqui, eu vou ter uma sensação maior de expansão gástrica, de preenchimento, porque vai demorar mais para liberar o alimento do estômago, o quimo. E a partir daí a tendência é você já ter uma primeira percepção de saciedade, de maior preenchimento gástrico. Isso já vai te fazer comer um pouquinho menos. Opa, olha o GLP-1 mexendo com a minha saciedade e já induzindo o menor nível de ingestão alimentar. Mas isso é só o começo. Por quê? Fora isso, o GLP-1 também, lá no sistema nervoso central, nas áreas do hipotálamo, e dá uma olhada que tem vídeo, fique atento aí que eu também tenho um vídeo sobre regulação, não só um, né? Os vídeos nossos sobre regulação central da ingestão nutricional e da termogênese. Fique de olho nisso também, que já tem ou vai ter material sobre isso aí também. O GLP-1, lá no sistema nervoso central, nas áreas hipotalâmicas, o que ele faz lá no núcleo arqueado do hipotálamo? Lá ele atua aumentando a saciedade e, obviamente, consequentemente, reduzindo o apetite. É isso que ele faz. Ô Cássio, mas... Poxa, então ele é um hormônio anorexígeno, um peptídeo liberado pelo intestino, sim, com propriedades, funções anoréxicas. Mas onde é que está a relação dele com o tratamento do diabetes? Aí vem aquilo que é o mais importante. Isso tudo aqui é o que levou, por conta desse aumento da saciedade e redução do apetite, isso obviamente levou a um efeito colateral, isso aqui é um efeito colateral dele, redução do apetite. E, consequentemente, por conta disso, redução do peso corporal. Isso foi um efeito colateral notado. Só que, em geral, perde-se algo em torno, aí, com o Ozempic, algo em torno de
5 a não mais do que 10% do peso corporal. Então perde aí às vezes 4, 5, 6, 7 quilos de peso corporal. Muita gente que passou a usar também para perda de peso não está nem obeso e às vezes nem mesmo sobrepesado. Então isso aqui foi um efeito colateral observado e a partir daí, obviamente, deturpou, entre aspas, o uso do medicamento. Mas qual a relação dele com o tratamento do diabetes? É esse aqui. Ele, GLP-1, também vai lá no pâncreas, tem receptor para ele lá no pâncreas, e lá no pâncreas ele faz o quê? Estimula o pâncreas a aumentar a secreção de insulina. Então, eu tenho mais insulina circulante, a partir daí eu tenho mais insulina ligando nos receptores e fica mais fácil de controlar. A partir daí eu vou baixar a glicemia. Esse aqui é o mecanismo primário de ação dele para o tratamento do diabetes tipo 2. Mas secundariamente ele também contribui para o melhor nível de controle glicêmico porque reduz o peso, porque aumenta a saciedade, diminui o apetite. E para alguns indivíduos um pouco mais sensíveis, uma redução grande e uma redução boa de peso. O próprio fato de perder massa gorda no diabético tipo 2 já é um fator, tem um monte de vídeo aqui, deem uma olhada nos nossos vídeos sobre diabetes, já é um fator que melhora a sensibilidade à insulina, que em alguns indivíduos que eventualmente estejam obesos, isso já pode estar comprometido. Então ele tem um quadro de aumento da resistência insulínica. Perder peso e principalmente perder massa gorda significa melhorar o sinal da insulina, melhorar a sensibilidade. Então eu agora tenho o pâncreas liberando mais insulina e também, eventualmente, pela perda de peso, também uma melhora da sensibilidade da insulina. Então isso auxilia muito o diabético a reduzir a glicemia dele, a estabelecer um melhor controle da glicose sanguínea. Esse é o principal mecanismo, mas ele é também um sacietógeno ou um anorexígeno e, portanto, um redutor de peso. Em geral, as doses que se utilizam, então é para isso que ele foi feito, concebido, para ajudar o pâncreas, estimular o pâncreas a liberar mais insulina e garantir um melhor controle glicêmico no diabético tipo 2. Normalmente as doses utilizadas, ele é utilizado por meio de injeção subcutânea na região da coxa, região do abdômen, região interna do braço, são os pontos que têm um pouquinho mais de tecido adiposo subcutâneo, são os pontos e os locais mais indicados para injeção. Com dose em torno de 125 miligramas por semana, é uma dose na semana, isso nas 4 primeiras semanas, depois, em geral, vai para 0,5 miligramas por semana até chegar a 1 miligrama por semana. Então é uma injeção semanal nessas doses. Normalmente é um esquema crescente. 0,25 miligramas por semana nas 4 primeiras semanas, depois uma injeção de 0,5 miligrama por mais 4 semanas, então seriam 4 injeções, e depois mais 1 miligrama por semana, mais 4 injeções, sendo uma por semana, ou um período maior aí de tratamento, isso fica a critério do médico. Tudo bem? Então, com essa terapia, tende-se a reduzir a glicemia de jejum e a glicemia como um todo e estabelecer um melhor controle glicêmico. Mas perde peso. Só que depois eu vou falar dele no outro vídeo aqui, eu tenho um vídeo nosso falando mais do Ozempic para a perda de peso e a repercussão disso para o exercício. Tudo bem? Então tá aí, ó. Esse é o Ozempic. É por isso que ele promove emagrecimento, porque ele aumenta a saciedade, diminui o apetite. Quais são alguns dos principais efeitos colaterais, Cássio, que têm sido relatados aí no uso do Ozempic? Náusea, enjoo, vômito é um efeito colateral que tem sido bastante relatado. Em geral, eles vão desaparecendo com o tempo de uso do medicamento, dor abdominal, constipação, tontura, fraqueza. Opa, vamos parar um pouco aqui. Por que pode ter sensação de fraqueza? Na medida em que, principalmente, alguém for um pouco mais sensível em relação à redução do apetite e do peso, e olha que interessante, ele atua reduzindo o apetite e, principalmente, aquilo relacionado à ingestão de alimentos com maior
densidade calórica. Então, que tenham mais carboidrato e gordura. Isso é algo que acontece bastante com alguns indivíduos. É uma redução do apetite, uma redução da ingestão de alimentos com maior densidade calórica. Quem for um pouco mais sensível vai ter uma redução mais marcante do peso corporal. O que pode acontecer em função disso? Na medida em que eu tenho maior redução de peso, menor ingestão de carboidrato, principalmente, dependendo do nível de efeito anoréxico do medicamento no meu organismo, eu posso ter uma perda marcante de massa muscular. E a partir daí, ter essa sensação de fraqueza. Vai pensando nisso em relação ao próprio exercício. Mas hoje eu estou só apresentando o que é o Ozempic e como ele atua. Tudo bem? Alguns também relatos de arrotos, flatulência, né? Alguns indivíduos relatam também a ocorrência de flatulência. São principais ações, né, do ponto de vista, os principais efeitos colaterais, do ponto de vista da função gastrointestinal, porque você está mexendo lá. Tudo bem? Ô Cássio, desculpa, eu aqui acabei passando. Então, o que significa o medicamento? Desculpa, eu acabei me empolgando aqui. Esse aqui é o GLP-1. Então, o que significa o medicamento agonista do GLP-1? A semaglutida atua nos receptores do GLP-1. Ela tem afinidade pelo receptor do GLP-1. Então, o princípio ativo, que é a semaglutida, a liraglutida lá, que é da mesma família, ela atua nos mesmos receptores. Então, ela promove no organismo os efeitos do GLP-1. Me desculpe, eu estava passando batido por isso, né? Primeiro eu ia explicar o que é o GLP-1 e, a partir daí, o que a semaglutida faz no organismo. Ela faz aquilo que o GLP-1 faz. Por quê? Porque esse princípio ativo tem afinidade, é agonista do receptor do GLP-1. Ele tem afinidade, liga no receptor do GLP-1 e promove, portanto, os efeitos do GLP-1. Em alguma instância, às vezes até maximizando o efeito anoréxico e também de estimulação da secreção de insulina. É isso que é o medicamento, tá? Esse é o mecanismo de ação. Liga no receptor do GLP-1, tem afinidade para ele, promove os efeitos que o GLP-1 promoveria, de maneira até um pouco mais exacerbada. Quase que eu cometo um deslize pedagógico aqui de esquecer de falar, né, do mecanismo de ação e do princípio ativo do medicamento. Maravilha? Daí um ponto-chave. Ô Cássio, você não vai falar do efeito colateral que todo mundo fala que é o rosto de Ozempic, que o rosto fica meio caído. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com essa perda de peso e perda de gordura. E aí o rosto perde um pouco daquela gordura subcutânea, né, na face e o rosto cai. E isso, alguns falam, pô, até no glúteo também tem isso, dá mais flacidez. Isso tem a ver com essa perda de gordura em alguns pontos, mas também com a perda de massa muscular. Mas é daí que vem a história do rosto de Ozempic, parece um rosto mais envelhecido, afina e a pele cai mais. É por conta dessa perda de gordura. O organismo não seleciona de onde ele vai remover a gordura, ele vem removendo a gordura como um todo. Tudo bem? Então é por isso que tem um desses efeitos, né, que é um pouco desagradável, que muita gente relata em que a internet fica bombando a história, né, do Ozempic Face, rosto de Ozempic. Tudo bem? Então tá aí, ó. Esse é o medicamento, esse é o Ozempic, a semaglutida. Fique atento aqui, né, para os demais vídeos que tem a ver com isso. O vídeo que eu vou falar aí, né, que eu falo sobre a relação do Ozempic agora sendo usado por indivíduos não diabéticos para perda de peso e a relação disso também com a prática do exercício. E todos os demais vídeos aqui também relacionados ao tratamento da obesidade e de mecanismos de regulação da ingestão alimentar lá no sistema nervoso central. Espero que tenham gostado do vídeo, né? Deixa aí a sua curtida, o seu like, recomende o vídeo, recomende o canal para os colegas de vocês. Caso não seja inscrito, né? Convido também aqui para fazer inscrição no nosso canal, convido também para fazer parte aqui do nosso clube de membros e espero revê-lo nos demais vídeos do nosso canal. Muito obrigado.